Meus caros alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas aulas, nossas videoaulas de eletricidade. Hoje falando de uma parte muito importante que é a eletrostática. Essa aula nós vamos abordar somente os conceitos básicos e os processos de eletrização, ok? Muito bem, eu não poderia deixar de colocar o nosso protagonista da eletrostática, o engenheiro Robert Millikan. Nobel de 1923, que descobriu o que, Todai? Ele descobriu a carga elementar do elétron, tá certo? E do próton também. O que seria a carga elementar, Todai? O próprio nome diz, carga elementar é o menor valor de carga elétrica que um elétron possui, ou mesmo o próton, tá bom, gente? Uma experiência bem bacana. A gente vai deixar um material para vocês depois aqui a respeito do experimento de Millikan. Muito bem, turma. Então, o primeiro assunto que a gente vai tratar aqui, já que nós falamos da carga elétrica elementar, é justamente a carga elétrica. Toda aí o que vem a ser a carga elétrica. Então, gente, a carga elétrica é, por que não, uma espécie de energia no qual o elétron, né, carrega consigo. E esta energia, a gente mede ela em coulombs, tá bom? É a unidade aí de carga elétrica. Em homenagem também a outro protagonista da eletrostática, que é um nome muito importante também, que é Charles Augustin Coulomb, que vem a descobrir justamente o valor da força, tanto de atração como de repulsão entre as cargas. Mas esse também ficará para uma próxima aula, tá bom? Turma, vamos dar uma olhadinha então nos modelos atômicos para a gente ver exatamente em que nós estamos mexendo aí. Bom, o modelo atômico que a gente tem aí com vocês mais atual, antes de entrarmos nos modelos de física moderna, como Schrödinger, né? Vamos falar aí, pessoal, daqueles modelos que vocês já trabalharam, né? Então, o descobrimento do elétron, né, pessoal, ele se dá aí no modelo de Thomson, lá do pudim de passas, em 1897. Só que o Thomson ele ainda achava que o elétron estava dentro do núcleo, né? O modelo de Rutherford ele já vai colocá-lo para fora, né, numa região da eletrosfera que a gente chama, ou seja, se movimentando em torno do núcleo, tá certo? E lá no núcleo a gente tem então a presença do próton, né, turma? Que o Rutherford em 1919 ele vem fazer então aquela experiência do bombardeamento de uma chapa de ouro, né? E os desvios que ele não acreditava ser tão grande, mas como foram tão grandes, chegavam a ter desvios de 180 graus, para vocês terem uma ideia, o que comprovou então que os elétrons na verdade não estavam dentro do núcleo, tá certo? Importante citar, pessoal, que o nêutron ali dentro do próton já foi descoberto um pouco depois, né? Chadwick só consegue descobrir ele em 1932. Tal dificuldade se dá justamente pelo fato dele não ter carga, né? O nêutron ele não tem carga. A gente sabe então que a carga do próton lá dentro do núcleo ela é positiva, já a carga do elétron então ela é negativa. Aí vem a pergunta, né? Toda aí. E a carga elétrica aí da eletricidade? A gente vai trabalhar com qual deles, né? O elétron, o próton ou o nêutron? Galera, nós vamos trabalhar somente com o elétron, tá bom? E por que, Todai? Porque o elétron ele está mais livre nessas, vamos dizer assim, na eletrosfera, nessas nuvens aqui que circulam o núcleo atômico. Para que você tenha um processo de eletrização em que você vá trocar prótons, é uma coisa inviável, turma. Por que é um experimento inviável, Todai? Porque os prótons eles estão confinados no núcleo ao lado dos nêutrons por uma força nuclear extremamente alta, tá? Então não dá para a gente ficar trocando prótons assim de uma maneira bem simples, ao atritar um corpo, por exemplo, ou mesmo num processo de contato ou indução. Não dá, tá? Então tem que lembrar aqui, turma, que a nossa moeda de troca sempre no processo de eletrização será o elétron, tá? Então vamos ficar muito atento a esse carinha aqui chamado elétron, tá? Ele é o protagonista do estudo da eletrostática. Muito bem. E aí, Todai, qual foi o valor
que o Robert Millikan chegou, né? Muito bem, turma. Então, o valor que o Robert Millikan chega aqui, né? É lógico que a gente vai aproximar, né, pessoal? Mas é um valor muito pequenininho, tá? É um valor de 1,6, 10 elevado a menos 19 Coulomb. É bem pequenininho, hein? Imagine aí, menos 19 significa que nós estamos 19 casas lá atrás da vírgula, né, turma? Tem 18 zeros aqui. É um valor bem pequenininho. Mas também convenhamos, turma, é o valor da carga de um único elétron. Por isso que a gente chama ele de carga elementar, tá certo? Que é a menor carga que a gente tem. Outra coisa que é importante frisar é que esse valor não é fracionado, pessoal. Eu não tenho um número de elétrons, por exemplo, meia carga elementar não existe. Eu sempre vou ter múltiplos do valor da carga elementar, ou seja, esse é o menor valor, não tem como fracionar, mas é claro que a gente sabe que os corpos são feitos de N átomos, né? E que consequência teríamos então muitos elétrons que compõem a matéria, tá certo, pessoal? Muito bem. Aqui uns valores para a gente lembrar, então. O próton sempre com carga elétrica o quê? Positiva, e o elétron com carga negativa. E já o nêutron, como eu citei para vocês, não tem carga. A carga dele é zero, tá? A massa a gente pouco vai usar aqui, tá bom, turma? Mas é bom para ter uma ideia de como a massa do elétron, pessoal, ele é pequenininha, é a menor de todas. Olha aqui, ó, 9, 10 elevado a menos 31, né? Já a massa do próton e do nêutron, elas têm o mesmo valor que se encontram no núcleo, tá bom? Isso aí, pessoal. Bacana então a gente conhecer a menor unidade de energia que a gente está trabalhando na eletricidade, que é o valor da carga elementar do elétron. Muito bem, Todai. Fala para mim, quando que um corpo ele é eletricamente positivo? Muito bem, pessoal. É muito simples. O corpo a gente pode considerá-lo eletricamente positivo quando ele perde o quê? Elétrons, ou seja, não é quando ele ganha prótons. Tome bastante cuidado com isso, tá bom, turma? O corpo eletricamente positivo significa que ele perde elétrons e aí no balanço final, né, se a gente for fazer aí a contagem final, verificamos que o número de prótons é maior do que o número de elétrons. Exatamente, turminha. Está aqui uma relação super importante. Número de prótons maior do que o número de elétrons. Mas que fique bem claro, isso está acontecendo, pessoal, não porque ele ganhou prótons, porque pela força nuclear muito forte do núcleo, isso não seria possível num processo de eletrização. Mas provavelmente não. O que aconteceu foi que ele perdeu elétrons. Perfeito? E um corpo neutro, Todai? Gente, um corpo neutro, como o próprio nome diz, ele é um corpo equilibrado, tá bom, gente? Em onde o número de prótons e o número de elétrons são os mesmos. Por exemplo, quando eu pego um elemento na tabela periódica, você sabe lá, pessoal, que o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons, tá certo? Então nós temos aí, pessoal, que há um equilíbrio. O que vai acontecer para um corpo ficar carregado positivo ou negativo é o fato dele ganhar ou perder elétrons. Então vamos lá agora, finalmente, dar uma olhada no negativo. Então, no negativo, galerinha, olha ela aqui, né? Negativo significa o quê? Significa que esse corpo ele ganhou elétrons, tá certo, turma? Ele ganha elétrons. E ao ganhar elétrons, ele passa a ter um número de elétrons maior do que o número de prótons, tá bom? Então, gente, fica bem claro aí que o corpo positivo, o que, que acontece com ele, Todai? O corpo positivo, ele o quê? Ele perde elétrons, tá certo, turma? Ele perdeu elétrons aí, por isso que ele ficou positivo. Já o corpo negativo, turma, o que, que aconteceu com ele? Ele ganha elétrons. Tudo bem? Tranquilo, né, pessoal? Então, quando um corpo tem um excesso de elétrons, tá certo? Ele está carregado negativamente. E quando ele perde elétrons, ele está carregado positivamente. E quando o número é o mesmo, Todai, ele é neutro. Fechado? Tranquilo, pessoal, vamos lá. Muito bem, Todai, fala para mim, como é que eu faria então para medir a quantidade de carga elétrica de um determinado corpo eletrizado? Muito bem, turma, aí vem a nossa primeira formulinha da eletrostática, Q de quantidade de carga é igual a NE,
onde N ele representa a diferença entre o número de elétrons e o número de prótons, ou seja, é uma relação entre o número de elétrons recebidos e perdidos, tá certo, turma? E o E? O E é o valor da carga de um único elétron, a carga elementar descoberta por Robert Millikan, ok? Então, turma, em equilíbrio, a gente tem sempre a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Quando nós temos, por exemplo, mais elétrons, a gente pode dizer então que nós temos aqui um corpo carregado negativamente. Ele está com excesso de elétrons. Tudo bem? Tranquilo, né, turma? Muito bem, Todai. Então, vamos deixar bem claro aqui, pessoal, que o N, ele representa o que, Todai? A diferença entre o quê? Ele é a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons, tá bom? Cuidado, pessoal. Muita gente erra achando que o N é o número de elétrons ou o número de prótons. Não, ele é a diferença. E por que ele tem o sinal positivo e negativo, Todai? É muito simples. Porque se ele tem mais elétrons, ele está carregado negativamente. Então, ele vai estar com sinal negativo. Se ele tiver mais prótons, ou seja, na verdade, o ter mais prótons significa que ele perdeu elétrons, tá certo, turma? Ele está caracterizado como um corpo de carga positiva, tá bom? Então, por isso que nós vamos ter esse N positivo ou N negativo. Lembrando, o N positivo representa as cargas que ele perdeu, os elétrons que ele perde. Então, ele fica com excesso de carga positiva. E quando é negativo, é o excesso de cargas negativas que ele recebe. Então, bastante cuidado, pessoal, porque dá uma certa confusão o fato de receber e ficar negativo e perder e ficar positivo. Isso contradiz um pouco a vida financeira da gente, né? Então, tem que tomar um cuidado que com elétrons a nomenclatura aqui é um pouquinho diferente do que a gente usa na matemática financeira aí dos nossos dias. Vamos a um pequeno exemplo agora, turma. Vamos lá. Então, nesse exemplo, a gente tem aí, pessoal, uma quantidade de 510 elevado a 19 como sendo a diferença entre elétrons e prótons, tá certo? E 1,610 a menos 19, o que seria? Seria o valor da carga elementar. Então, nós temos aqui um corpo, né, pessoal? Um corpo aqui carregado, que ele tem um excesso de elétrons, tá? Então, como ele tem um excesso de elétrons, turma, então por isso que eu coloquei aqui um valor qualquer. Esse 5 é um exemplo, tá bom, gente? 5, 10 elevado a 19. Então, fazendo aí a multiplicação, né, turma? 5 vezes 1,6 dá 8. O 10 elevado a 19 com 10 elevado a menos 19 cancela. Então, a gente tem uma carga de menos 8 coulombs, né? Todai, por que essa carga deu negativa? Porque ele tem um excesso de elétrons, turma. Se essa carga fosse positiva, certeza que ele daria o quê? Ele teria uma falta de elétrons, tá? Então veja que nós temos aqui um corpo que ele tem o quê? Ele tem um excesso de elétrons, tá bom, turminha? Olha aqui, ó. Por isso que o caracteriza como um corpo de carga negativa, tá legal? Ele diz aqui então nosso exemplo, que seria um excesso de 5, 10 elevado a 19, tá bom, gente? Então, nós temos aí um excesso de 5, 10 elevado a 19. Como o valor da carga elétrica é 1,610 a menos 19, então a gente pode dizer que esse corpo ele tem menos 8 coulombs de carga elétrica. Perfeito? Maravilha. Turma, vamos então aí à parte mais importante da aula agora, que seriam os princípios, né, da eletrostática, falando obviamente que dos processos de eletrização. Todai, o que seria um processo de eletrização? É o processo pelo qual eu vou tornar um corpo ou negativo ou positivo, ou com excesso ou com falta de elétrons. Muito bem. Para isso, turma, logo no início, a gente vai ter que aprender aqui uma lei muito importante, lei de Dufá, também conhecida como princípio da ação e repulsão. E o que diz ela, Todai? Ela diz que cargas de mesmo sinal, elas
vão sempre se repelir, né, pessoal? Haverá uma repulsão. Veja aqui, ó, menos com menos, nós temos aqui a repulsão, tá? E cargas de sinais contrários, no caso aqui, ó, uma carga positiva e já uma carga negativa, haverá uma atração, tá bom? E aqui também, carga positiva com carga positiva, haverá repulsão. Portanto, pessoal, cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinal contrário se atraem, tá bom? É como se complementasse uma a outra, né? E é bem fácil de você lembrar da lei de Dufá. Muito bem, Todai. E o princípio da conservação da carga? Ele tem alguma coisa a ver com aquele princípio da conservação da massa do senhor Antoine Lavoisier? Ora, pessoal, vou dizer para você que está na mesma ideia, né? Só que ao invés de massa, a gente vai falar em termos de carga elétrica. Então, dentro de um sistema eletricamente isolado, não importa o que aconteça com as cargas elétricas, turma, eu vou ter sempre o quê? Eu vou ter um número inicial sempre igual ao número final. Ou seja, não importa se um elétron ele sai de um corpo, vai para o outro. Se eu depois, no final, acabar somando a quantidade de elétrons que eu tinha antes com a quantidade de elétrons que eu tenho depois, a somatória vai ser sempre o quê? A mesma, tá bom, turma? Então vamos lá. A soma algébrica das quantidades de carga elétrica em um sistema isolado, né? Ou seja, que nem ganha e nem perde, ele é constante, né? Vão ser iguais. Então, olha aí, turma, somatória da carga antes igual à somatória da carga depois. Então, eu tenho aqui três cargas simbolizadas aqui, né? QA, QB e QC, tá? Olha aqui, ó, QA, QB e QC. E depois a gente vai ter aí, pessoal, o A e o B em contato, fazendo com que eles troquem cargas elétricas, né? Mas se você for fazer a somatória de quantas cargas você tem antes e quantas cargas você tem depois dos processos, você vai ver que o número se manteve, tá bom? Então vamos lá. Antes, quanto que nós temos, Todai? Bom, antes nós temos 6Q menos 3Q, né? Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. É que ele está um pouquinho rápido, mas a gente pode pegar ele aqui, ó. 4Q, na verdade, vai dar, né, pessoal? Ó, antes, vamos lá. 6, 3 mais 1 deu 4Q. E depois, Todai? Bom, depois, turma, a somatória ela ficou diferente. Ficou 5 menos 3 mais 2, né? Porém, turma, no cômputo final, quando a gente for fazer a somatória final, a gente vai verificar que o número antes é igual ao número quê? Ao número depois, tá? Ambos ficam igual a 4Q, tá bom? É isso aí, acho que dá para entender mais ou menos o que está acontecendo. Então, não importa, pessoal, a disposição dos elétrons antes e depois nos corpos, haverá sempre uma conservação no valor da carga elétrica. E os tipos de eletrização, então, que nós temos, turma? Ou seja, quais são os processos de eletrização? Muito bem, turma, nós temos então aí o primeiro deles que é o atrito, tá? O atrito entre dois corpos, ele vai provocar justamente essa troca de elétrons entre um corpo e outro. Esse processo, então, pessoal, se dá através de uma série chamada série triboelétrica, que eu vou explicar para vocês direitinho, no qual nós podemos, através dessa série, determinar qual foi o corpo que recebeu e qual foi o corpo que perdeu elétrons durante o processo. Depois nós vamos ter aí o contato, tá? Onde dois ou mais corpos condutores eles vão ser colocados em contato, tá? O que vai acontecer é que no final eles acabarão ficando com a mesma carga, né? Mesma carga elétrica. E finalmente nós vamos ter a indução, onde um corpo eletrizado induzido sempre vai ser colocado próximo, né, pessoal, sem contato a um condutor neutro, né, para que ele possa então adquirir uma carga elétrica oposta ao valor do indutor, tá certo? Então, isso tudo nós vamos obviamente que estudar separadamente aí as principais características, tanto do atrito como do contato e finalmente da indução. Vamos então ao atrito, pessoal. O atrito, então nós temos aí como principal
característica, né, a série triboelétrica. É uma tabelinha que o exercício provavelmente vai fornecer para você, que ela indica então quais os materiais que vão adquirir carga negativa, tá certo? Ou positivas, ou seja, qual que vai ganhar e qual que vai perder após sofrer o atrito. O que eu digo para vocês é muito simples, turma. Na série triboelétrica, a gente verifica que tem alguns materiais como o vidro, por exemplo, que ele tem maior facilidade em perder elétrons, tá certo, turma? Já nós temos alguns materiais aí como o PVC, por exemplo, que ele tem maior facilidade em ganhar elétrons. Vamos lembrar que os materiais que têm facilidade para ganhar elétrons, eles vão ficar negativo. Já os materiais que têm facilidade em perder elétrons, eles vão acabar ficando o que, turma? Positivo. Então, como funciona a série triboelétrica? Quanto mais próximo do positivo tiver, significa que este corpo é o que vai perder elétrons. Quanto mais próximo do negativo, significa que este corpo é o que vai perder elétrons. Vamos ao exemplo simples então. Ao atritar lã com seda, pessoal, o que vai acontecer é que a lã vai perder, ficará positiva, enquanto que a seda vai ganhar, ficará negativa, tá certo? Então, mesmo estando um do ladinho do outro, não tem problema, pessoal. Sempre o corpo que estiver mais próximo do positivo é o que vai perder, e o que está mais próximo do negativo é o que vai ganhar. Lembrando sempre, turma, que quem ganha fica negativo. Isso mesmo, e quem perde fica positivo. Eu sei que isso dói no ouvido, perder positivo, ganhar negativo, mas é uma regra básica aqui na eletricidade. Outra coisa, turma, não vamos atritar materiais iguais, tá? A gente só vai atritar materiais diferentes, tá bom? Não há sentido em você atritar materiais iguais, pois não haverá troca então de elétrons entre eles, tá bom? Vamos a um exemplo então. Bora lá, turma. Um bastão de vidro, ele perdeu 3 vezes 10 elevado a 13 elétrons quando atritado com a seda, igualzinho que eu coloquei na tabela para vocês. Sendo que ambos estavam inicialmente nêutrons. O que significa mesmo um corpo neutro? Eu esqueci. Turma, corpo neutro significa que o número de elétrons e o número de prótons inicialmente eram iguais. Agora o vidro ele tem um déficit, ele perde 3 vezes 10 a 13, né, elétrons. Significa que ao perder elétrons, turma, ele ficou carregado positivamente, ó, tá vendo? Positivamente. Já o pano, né, porque sempre a regra é assim, turma, se alguém perdeu no atrito, o outro corpo ganha. Então, se o bastão de vidro perdeu, eu não preciso nem falar. O pano de seda é quem ganhou elétrons, tudo bem? Toda aí a quantidade, ele só falou da quantidade que foi perdida. Ele não falou na quantidade de elétrons que o pano de seda ganha. Pelo princípio da conservação das cargas, lembra, turminha? A quantidade de elétrons que um corpo perde tem que ser igual à quantidade de elétrons que o outro corpo ganha. Então a gente sabe que o bastão de vidro perdeu 3 vezes 10 a 13 e o pano de seda ganhou 3 vezes 10 a 13. Determine a quantidade, então, de carga adquirida pelo pano de seda. Ora, pessoal, como que a gente vai fazer, então, para determinar a quantidade de carga, né, pessoal, adquirida pelo pano de seda? Bora lá, turminha. Bom, vamos usar a nossa fórmula do Q igual a NE. Lembra que o número, o N, é a diferença entre elétrons e prótons. Então, se ele perdeu 3 vezes 10 a 13 elétrons, turma, essa é a diferença que há entre eles, tá certo? Então, nós vamos colocar exatamente o número de elétrons perdidos no lugar do N. E o E, Todai, o exercício vai me fornecer? Vai sim, turma, tá? Fique tranquilo, não precisa você memorizar esse número não, tá? A carga elementar descoberta lá por Millikan vai ser fornecida para você. 3 vezes 1,6 dá 4,8. Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, somos expoentes. 13 mais menos 19 dá menos 19.
13 menos 19 menos 6, né, turma? Então, nós temos aí uma carga de menos 4,8 microcoulombs, né, pessoal? Isso mesmo, microcoulombs. Por que micro? O prefixo micro significa 10 elevado a menos 6, tá bom, turma? Vamos lembrar desse prefixo que é muito importante para nós aqui. E a B, Todai? Que tipo de força de interação haverá se aproximarmos o bastão de vidro de uma bolinha de isopor que está negativa, pessoal? Então, agora eu tenho aqui uma bolinha negativa e o bastão de vidro positivo. Logo, pessoal, o bastão de vidro ele tem o corpo positivamente carregado. A bolinha ela tem o corpo negativamente. Portanto, haverá aí uma força de atração. E por que, Todai? Porque corpos de sinais contrários eles se atraem. Tudo bem, pessoal? Bem tranquilo, né? Vamos ver agora o segundo processo de eletrização, que é a eletrização por contato. Muito bem, gente. A eletrização por contato, na maioria dos vestibulares, ela se dá com corpos que são idênticos, tá? Não significa que você vai ter sempre corpos idênticos, mas em 90% dos exercícios, turma, você não deve se preocupar muito com isso. Na maioria das vezes, eles vão colocar os corpos como sendo idênticos. E uma vez que os corpos são idênticos, como que a gente vai fazer esse processo? Ele é muito simples, turma, muito simples. Olha o que você vai fazer. Após o contato, haverá uma troca de cargas entre o corpo A e o corpo B. E como que eu vou saber, Todai, qual vai ser o valor da carga final do A e a carga final do B? Quando a gente chama na física de Q' A e Q' B, significa a carga do corpo após o contato, tá bom? Então, assim, eles eram solteiros, tivemos um casamento e depois houve uma separação, tudo bem? Antes, quando eram solteiros, a gente chamava de QA e QB, tá certo? Após o divórcio, nós vamos chamar de QA' e QB'. E por que, Todai? Porque a menos que eles tenham a mesma carga, turma, o que não seria nada, vamos dizer, interessante, colocar dois corpos em contato, fazer a eletrização de dois corpos iguais, não tem muita coerência. Mas, supondo que eles tenham cargas distintas, o fato é que depois, então, do contato, pessoal, haverá um novo rearranjo dos elétrons. Os elétrons vão se equilibrar nos corpos, fazendo com que depois eles fiquem com o valor de carga idênticos, tá bom? Lembrando sempre que isso se dá para corpos de mesma dimensão, tá bom? Muito bem, Todai. Então, como é que eu vou fazer para calcular o valor final da carga? Média aritmética simples, turma. É isso mesmo, tá? Você vai pegar o valor de QA mais o valor de QB e dividir por 2. Todai, diga para mim. E se eu tiver três corpos? Você vai pegar QA mais QB mais QC e aí você vai dividir por 3 naturalmente, tá bom? Então, turma, bem simplesinho. Média aritmética, não tem como errar. Finalmente, pessoal, chegamos no último processo. Essa aula já está ficando meio longa, né? A aula de eletrização por indução, turma, por indução. Então, na aula de eletrização por indução, nós temos alguns protagonistas aqui, tá, pessoal? Nós vamos ter o indutor e o induzido, tá bom? O induzido, ele é um corpo neutro, turma. Ele está neutro, ele está com a quantidade de elétrons e prótons iguais. O indutor, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Eu vou pegar aqui nesse vídeo aula para não ficar tão grande, eu vou pegar um indutor positivo, tá bom? Mas é claro que pode ser negativo também. Depois eu comento a diferença entre um e outro, tá bom? Então, você vai aproximar o indutor do induzido, turma, que é um corpo, o indutor é um corpo carregado e o induzido um corpo neutro. Ao fazer essa aproximação, como ele é carregado positivamente, o indutor, ele vai atrair no induzido cargas negativas para próximo dele. Então, as cargas negativas ficarão bem próximos do indutor, tá certo? E depois, Todai, depois eu vou fazer um aterramento, turma, isso mesmo, eu vou ligar a Terra, onde ela tem uma quantidade enorme, tanto de elétrons para doar, como para receber, tá? Nesse caso, como nós temos uma quantidade de cargas positivas sobrando no induzido aqui,
pois as cargas negativas foram atraídas pelo indutor, haverá uma subida, então, da Terra de elétrons para neutralizar essas cargas positivas que ficaram sobrando aqui no induzido. Tá certo, turma? E aí, Todai? Bom, agora é que vem a parte mais legal da indução. Nós vamos cortar o terra, tá certo, pessoal? Nós vamos desfazer a ligação do terra e afastar o quê? E afastar o indutor. Fazendo isso, pessoal, o que vai acontecer? Haverá uma predominância de cargas do induzido agora negativa e o indutor ele continua do jeito que ele sempre foi, carregado positivamente. Conclusão: quando o indutor é positivo, pessoal, o induzido que era inicialmente neutro ele vai ficar negativo. Então, Todai, se o indutor for negativo e a carga e o outro corpo B for neutro, haverá justamente o contrário? Isso mesmo, pessoal. Aí o indutor ficaria negativo e o induzido ficaria então com cargas positivas, ficaria o inverso. O importante é você lembrar então que, tal como acontece na eletrização por atrito, no final do processo de eletrização, nós vamos ter os dois corpos com cargas opostas, um positivo e um negativo. Portanto, turma, somente na eletrização por contato é que nós temos no final os dois corpos com a mesma carga, tá? Com o mesmo sinal, com a mesma natureza de carga elétrica. Por exemplo, positivo, positivo, negativo, negativo. Agora, cargas opostas a gente vai ter ou no atrito ou aqui na indução. Para finalizarmos então a aula aí de hoje, pessoal, vamos falar rapidamente a respeito dos condutores e isolantes, né, pessoal? Então, isolantes são aqueles materiais que têm um pouco de dificuldade, né, de compartilhar os elétrons, tá certo, turma? Então, a gente diz que eles têm uma forte resistência ao movimento dos elétrons. Borracha, papel, plástico, madeira, vidro. Agora, já os condutores ou os bons condutores, né, pessoal, eles têm uma fraca resistência ao movimento dos elétrons, eles compartilham muito bem os elétrons, tá certo? E por isso, então, nós dizemos que os metais geralmente são bons condutores, enquanto que o restante dos materiais, eles não é que são bem isolantes, eu não gosto muito do termo isolante, mas eles são maus condutores, porque dependendo do valor da carga elétrica, até um material isolante ele passa a conduzir, pessoal. Então, o correto mesmo seríamos dizer condutores, bons condutores e maus condutores, mas não vejo nenhum problema aqui, didaticamente, a gente usar o termo isolante. Tá bom? Turma, espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula aí. O objetivo dela era esse, era não ser muito extensa, né? Nós estamos já com meia hora de aula. Era apenas apresentar os conceitos básicos aí da eletrostática, tá bom? Qualquer dúvida, não deixe de colocar aqui no comentário. Um grande abraço e até a próxima videoaula.